Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que interessam diretamente a quem está pensando em uma repaginada no visual. É o visagismo odontológico e a bichectomia, uma cirurgia para reduzir as famosas bochechas. E quem virou uma verdadeira febre do momento. Para explicar melhor essas novidades, convidamos o dentista Adriano Abreu e o cirurgião plástico George Regis. É um prazer recebê-los aqui no nosso Faixa Conexão Saúde, tudo bem? Tudo bem. Doutor Adriano, assim, a odontologia, né? O visagismo aplicado à odontologia, é o redesenho do sorriso, é isso? Na realidade é até bom a gente falar um pouco antes do visagismo, né? Hoje o paciente de odontologia estética, ele busca algo mais. Ele não chega simplesmente a vou mudar meu sorriso. Então ele tem uma exigência muito maior, ele tem informação. Ainda há pouco mesmo eu estava me dirigindo para cá, uma paciente ligou perguntando qual é o laboratório que você vai usar, quem é o seu técnico. Então ele tem mais informação. E antigamente, quando a gente fazia esses trabalhos, tudo ficava muito na mão de quem? Do técnico de prótese. Isso a gente fala numa reabilitação, numa faceta, numa lente de contato, numa coroa. Quando o dentista faz uma restauração, não, ali o trabalho está todo dentro da clínica. Mas muitas vezes envolvem trabalhos laboratoriais, fora do consultório. E o visagismo veio exatamente para isso, fazer com que a gente expressasse através do sorriso o temperamento do paciente, o estilo de vida do paciente, naquele sorriso, naquele formato até de lábio, no formato de inclinação de dente, de formato de dente. Doutor Adriano, quando o paciente chega até o seu consultório, não é? Por onde você começa esse trabalho de visagismo? O primeiro momento vai ser o quê? A gente vai fazer sempre uma consultoria de visagismo. E o que é isso? Ele chegar, ele vai fazer uma série de fotografias, ele vai fazer uma moldagem, para que em cima disso a gente consiga fazer uma análise tanto da testa, dos olhos, do nariz, da boca, do queixo. E nós vamos definir que tipo de temperamento ele tem. Lógico que eu falando isso parece uma coisa muito generalizada, dizer, só olha, isso aqui é esse temperamento. Não é isso, tá? É um direcionamento do tratamento para que a gente consiga expor o paciente. Está vendo essa imagem aqui, desse visagismo odontológico, né? Que o visagismo foi criado na França, né, doutor Adriano? Foi criado para o cabelo, né? Inicialmente foi criado para os cortes de cabelo. Que leva em consideração, assim, porque muita gente em casa pode não conhecer o que é o visagismo, né? Exatamente. Que é aplicado, que começou com o cabelo, foi criado na França, e tudo que é aplicado leva em consideração a personalidade, o estilo de vida, as características físicas de cada indivíduo. E foi evoluindo e agora está na odontologia também. Além da parte de cabelo, ele foi levado também para maquiagem, para cirurgia plástica, o Jorge pode falar um pouco sobre isso também. Estilo, roupa, né? As pessoas hoje já fazem o estilo em cima do visagismo. E na odontologia, que foi o professor Braulio, lá de Barbacena, que levou brasileiro, né, brasileiro, que aplicou o visagismo à odontologia. Temos também o Felipe Hallow, né, que também levou para essa parte de cabeleireiro. Então, o que é o visagismo? A gente analisa a testa, analisa os olhos, o nariz, a boca, o queixo. E cada um, dependendo do formato, ele vai expressar um tipo de temperamento. Temperamentos esses definidos por Hipócrates. Um colérico, um sanguíneo, um fleumático, um melancólico, cada um com suas virtudes ou defeitos, nenhum melhor nem pior do que o outro. Tá? Então, assim, o queixo, né, doutor Jorge, o senhor também pode participar com a gente, esse queixo representa a vontade, né? Essa parte da boca é a expressão, intuição, essa parte do nariz é a ação e ritmo, e os olhos é a emoção e a testa o intelecto. Esse queixo fala muito de autoridade, né? Já tive paciente... Estou faltando o queixo em mim. Não, o militar, às vezes empresário, ele quer ter autoridade, às vezes precisa de um queixo. O homem tem a opção de usar um cavanhaque, então já dá aquele volume no queixo. Mas o queixo representa exatamente isso, a autoridade. Pois é, depois eu vou providenciar esse queixo em mim. Doutor Adriano, então as pessoas chegam, o paciente chega até o seu consultório, você vai fazer essa análise das características Então, o primeiro momento é o quê? Esse conjunto de fotografias em vários ângulos diferentes e fotografias intraorais, não só intraorais, mas de rosto também. Essas fotografias vão ser avaliadas, né, e vai ser feito um projeto em cima dessas fotografias. Porque você chegar a um paciente e perguntar a ele o que é que você quer expressar no seu sorriso, que é a palavra-chave do visagismo, né, nas diversas áreas, a grande maioria não sabe, a não ser que seja aquela pessoa que já vem de um outro tratamento, né, ou então que pesquisa essa área, mas a grande maioria não sabe. Quando ele passa por uma consultoria de visagismo, aí ele consegue definir, olha, Adriano, por exemplo, eu quero que o meu canino seja um pouco mais arredondado, porque eu sei que isso é uma forma mais fleumática. Eu quero um sorriso em que os incisivos centrais apareçam muito mais, mas eles têm uma forma ligeiramente triangular, que é o que expressa o sanguíneo, aquela pessoa mais extrovertida, que se envolve em muitas atividades, típico de jornalista.
né? Então eu tenho de ter esse dente. Não, eu já fiz até a sua análise antes de vir para cá, você é uma Já me sanguínea analisou pura. toda, né, doutor George? É uma sanguínea pura pelo formato de queixo, o formato de nariz. Como é o meu perfil, doutor Adriano? Agora eu fiquei curiosa, gente. Como Por é esse exemplo, perfil? o paciente sanguíneo, a expressão da vontade, como você estava falando, e o George falou ainda há pouco, ele tem um queixinho assim, ligeiramente afilado, que é a boca, né, que é a comunicação. Geralmente ele tem um sorriso que se expande, mostra a gengiva, é o seu sorriso, é um sorriso que mostra a gengiva. Então esses pacientes são extremamente comunicativos, né? Os olhos são mais arregalados, não quer dizer que assim, eu olho para você, até vai já aparecer algumas imagens aqui, eu olho para você e defino se é sanguíneo, mas ninguém é puramente sanguíneo. Você pode expressar um pouco de sanguíneo na boca e no queixo, mas pode ser um fleumático nos olhos, pode ter uma testa, um intelecto de um melancólico, e assim vai. Como você vai definir finalmente? Você vai definir pelo maior número de possibilidades. Se você tem muito mais sanguíneo, você vai ser sanguíneo. Se vai ter mais colérico, vai ser colérico e por aí vai. E pode também que o paciente, dependendo do estilo de vida dele, do trabalho dele, ele pode dizer para mim, Adriano, tudo bem, eu sou sanguíneo, sou fleumático, sou melancólico, mas eu não quero expressar isso. Eu quero expressar outra coisa. Exatamente. E também a gente vê na cirurgia plástica, também as pessoas chegam, né, doutor Jorge? Eu tenho essa imagem, mas eu não quero mais essa imagem. O ideal para mim seria esse tipo de imagem. Então, a odontologia e a cirurgia plástica, elas possibilitam isso para a gente, doutor Jorge? A gente trabalha mais ou menos com beleza, né? Então, a cirurgia cosmética, assim, tem tudo a ver com isso aí. Porque você, quando procura alinhar os dentes, você ter um sorriso bonito aqui, isso é uma parte bem específica do seu rosto. Quando você quer trabalhar, por exemplo, o queixo, o malar, a forma do rosto, então são coisas que levam tanto à beleza quanto à juventude. Então, a gente estuda muito o que é um rosto jovem, qual o processo de envelhecimento que ele acontece e as coisas que às vezes que atrapalham a beleza da pessoa. Então, por exemplo, no rosto existe um triângulo formado pelas proeminências malares e pelo queixo. Esse triângulo, se você for olhar uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, sempre tem esse triângulo bem demarcado e bem definido. Então, às vezes você precisa complementar isso de alguma forma, ou colocando o queixo, ou aumentando o malar, ou no que a gente vai falar aqui, que é a bichectomia, que é a retirada da bola de bichar, que você tira aquela bochecha que às vezes aumenta e deixa o rosto muito arredondado. Calma que nós vamos já falar. Nós vimos umas imagens de alguns tipos de rostos, né, que vocês podem ver aqui atrás, alguns tipos, né, diferentes, né, de formato de rosto. Então, esse rosto mais hexagonal, ele representa o quê, doutor Adriano? É exatamente o seu estilo, né? Porque a análise ela é feita tanto de uma forma frontal, mas de uma forma de perfil. Leva em conta esses 5 itens que a gente comentou, né? A testa, os olhos, o nariz, a boca, o queixo, né? Mas também leva em conta o conjunto e também o conhecimento do paciente. É bom também a gente sempre frisar, Roberta, que essa análise é uma análise morfopsicológica. O dentista não tem uma formação em psicologia. Então, algum crítico pode dizer, agora o dentista virou psicólogo, de forma alguma. É uma análise da forma, até porque assim, a forma na odontologia e nas ciências em gerais, até na arquitetura, ela define a função. Tá? Então, a gente sempre estudou forma de dente, estudou músculo, forma de músculo. E para você chegar a algo mais avançado, a necessidade dos pacientes hoje de uma odontologia mais estética, de cirurgias plásticas cada vez mais estéticas, a gente começou a analisar, fazer com que assim, ele conseguisse se reconhecer naquele sorriso. Quantas vezes no passado a gente terminava um tratamento e assim, a gengiva estava muito bonita, os dentes estavam muito bonitos, mas o paciente olhava e dizia assim, eu não me reconheço nesse sorriso. Tá? Ele às vezes até não dizia, mas certo. Aqueles que tinham uma intimidade maior diziam, eu não me reconheço nesse sorriso. Então essa análise do temperamento faz com que a gente consiga deixar ele mais à vontade. E outro fato importante, ele participa do tratamento. Que legal, o paciente o tempo todo está dando alguma informação. Daqui a pouco a gente continua a conversar com o dentista Adriano Abreu e com o cirurgião plástico George Regis. Não sai daí. Doutor Adriano, quando a pessoa chega no seu consultório, o senhor vê esses ajustes e refinamentos, o senhor indica para o cirurgião plástico, mas esse aqui é para o cirurgião plástico? Sempre. Você ficaria melhor com o queixo ou fazendo a bichectomia? Sempre, assim, eu tenho um contato com o Jorge já de muito tempo. Né? Nós estudamos juntos no Colégio Militar, desde 1982, aí tem 33 anos de amizade, e essas indicações sempre vão e vêm. A odontologia hoje também já intervém em alguns desses pacientes que têm parafunção, bruxismo, e ele desenvolve o masseter, isso aqui fica muito marcado. Então hoje a odontologia já intervém também com toxina botulínica, diminuindo muito desse volume e afilando realmente o rosto. Né? Não pode fazer esse procedimento que o Jorge faz, mas com toxina botulínica do terço inferior
da face a gente trabalha também. E a gente falou muito do visagismo. E essa marcação, doutor George, ela representa o quê? Você tem um rosto mais marcado, com um maxilar mais, um malar mais proeminente. Transmite o quê para as outras pessoas, nessa imagem? Isso aí o Adriano vai falar melhor do que eu, mas eu digo que é em relação à elegância, entendeu? Você, quando tem um malar mais saliente, você tem um rosto que transmite um rosto mais elegante. Quando você tem uma hipoplasia de malar, dá logo a impressão que o olho está mais projetado. Então o olho fica maior, fica a projeção maior do globo ocular. Então, esteticamente, não fica bonito. E é uma questão também de juventude. A pessoa mais jovem, ela tem um malar saliente. Com o envelhecimento, esse tecido vai descendo, vai caindo, vai apagando aqui em cima e vai ficando convexo aqui. Então, acontece o contrário. Fica plano aqui embaixo e fica cheio aqui. Então, é um sinal de envelhecimento. E você tenta desfazer essas coisas. São duas coisas que a gente procura fazer na cirurgia facial. É juventude e beleza. Se puder associar as duas, melhor. Melhor ainda, né, doutor Jorge? Doutor Adriano, o senhor falou também do visagismo, o que representam os dentes, não é? Nós vimos no último, né, o Miss Universo, a maioria das Miss estava com os dentes quadrados. A gente olhava o sorriso das Misses, era formado por dentes quadrados. O que isso representa? O que eles transmitiram para nós, telespectadores? Na realidade, no mundo capitalista, ele exige que você trabalhe rápido, de uma forma eficiente. Se você começa a fazer muito alguma coisa, a tendência é você fazer sempre igual. Então, o que pode estar acontecendo ali, assim, um estilo de trabalho muito parecido dos profissionais que trabalhavam, os técnicos de prótese e tudo mais. Mas o visagismo faz exatamente a gente fugir disso aí, da mesmice, né, da repetição de trabalho. Você mudar de acordo, é uma customização, é uma personalização do tratamento. O certo é cada pessoa ter as suas características próprias. O dente é até uma forma de identificação de cada um, se a gente quisesse usar um acidente, né? Na década de 90, relembrando, né, a Xuxa tinha esses dois dentes da frente, como você falou, mais proeminentes, e foi uma febre, todo mundo queria aqueles dentes da Xuxa, que faziam os dentes de coelhinho, né? E que hoje estão totalmente fora, né, doutor? Não tanto, viu, Roberta? Continua pedindo aquele dente? Porque, assim, hoje a gente fala muito sobre a questão de dominância visual. E esses incisivos centrais não tão grandes como o da Xuxa, né, porque realmente chama muita atenção, mas um incisivo central um pouco maior do que os demais, um pouco mais largo, é uma questão de perspectiva, até se eles estão bem na frente, eles sempre vão aparecer mais que os demais. Ele vai ser mais claro, ele vai ser mais proeminente. Então, realmente, há uma tendência. Então, eles são maiores. Tanto geralmente. É que você falou ainda há pouco, né? O Miss Universo, o Miss Brasil, você falou, os dentes muito parecidos. Né? Então, seria interessante até uma mudança nesse tamanho de dente e nessa forma. Um dente quadrado, você perguntou, que tipo é? É tipicamente colérico. Será que todas elas são coléricas? Não pareciam coléricas. E da juventude também, Roberto. E com o envelhecimento, o dente vai desgastando, vai ficando menor, né? Então, com esse tratamento aqui, o dente maior, ele parece a pessoa também ser mais jovem. Então, tem que ter um tratamento em conjunto realmente. Doutor Adriano, nós estamos, e doutor George Regis também, nós estamos vendo algumas fotos de antes e depois, né, do sorriso, depois e após, né, o trabalho do visagismo odontológico. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente, comparando os dentes. Na realidade, aqui não tem ainda o depois. Não tem o depois? Está só o antes. Qual era a grande queixa dessa paciente? Primeiro, ela quando ficava... esse é o depois. Se puder voltar a imagem Vamos voltar um só pouco, para a gente comentar um pouco. Wellington, por gentileza. A principal queixa dela era, a mulher hoje, né, as modelos e personalidades, quando fazem fotografias, querem sempre mostrar um pouco a borda dos incisivos centrais. Esse dente que você disse, estava muito grande da Xuxa. O dela mostrava muito pouco. Em média, as mulheres mostram de 3 a 5 milímetros dessa ponta de dente quando relaxa o lábio. A outra queixa dela era o quê? Era um sorriso infantil. Dentes com espaço entre elas, não dava segurança ao sorrir. Então, era o que ela me reclamava. Se puder mostrar outra imagem... Vamos ver os depois agora, do sorriso. Então, essa separação entre os dentes, ele leva à infantilidade, deixa mais infantil. Exatamente. Esse então, é o sorriso dela, a gente fez a análise dela, foi um mix de quê? De colérico com fleumático. O colérico é o quê? Aquele dente mais reto, e o fleumático e o melancólico são formas mais arredondadas. Então, a gente misturou, fez uma parte um pouco reta, no bordo incisal, e nas extremidades, aqui próximo à gengiva, ele foi mais arredondado, para dar o aspecto do fleumático. E a principal queixa dela é que era a mudança realmente de fechamento desse espaço que a gente chama de diastemas, dando mais força ao sorriso dela, mas você prestar atenção, o incisivo central dela é um pouquinho dominante em relação aos outros compridos, levemente, não tanto quanto o da Xuxa. Temos mais fotos do antes e depois, do sorriso, por gentileza? Doutor Adriano, assim, e os caninos, né? O senhor falou dos caninos, que ele também tem uma determinação. Muita força. O canino, ele é um dente tão difícil de trabalhar, porque
ele nem faz parte tanto da bateria anterior, desses da frente, nem tanto faz parte da bateria posterior. É uma zona de transição. Então, é o calcanhar de Aquiles dentro da prótese, né? Para você fazer um canino bem feito, com a forma bem feita. O canino ele é um dente mais saturado, a cor dele é mais intensa do que os outros dentes. Então, se eu coloco um canino extremamente girado para trás, mais verticalizado, ele dá um ar mais severo, mais masculino aquele sorriso. Se eu dou uma inclinada para frente, ele fica mais suave. Se eu tiro o bordo dela, por exemplo, no resultado final, ele ficou menos pontiagudo, ficou uma forma mais delicada, uma forma mais fleumática. Se você prestar atenção ali, ele está menos... Isso, foi suavizado. Isso. Doutor Jorge Regis, como é que a cirurgia plástica, ela trabalha em conjunto com a odontologia? Bom, por exemplo, a queixo, tá certo? Mento, a cirurgia de aumento de queixo. É muito importante a gente saber se o problema é só o hipomentonismo, se a pessoa tem pouco queixo, ou se tem alguma alteração na oclusão, na mordida. Porque se tiver alteração oclusal, ela precisa primeiro tratar a alteração oclusal e depois você dá esse volume e aumento. E às vezes, quando a cirurgia, precisa fazer cirurgia ortognática, por exemplo, você avança aquela mandíbula, já corrige tudo junto. Então já muda o rosto só alinhando os dentes, sem precisar fazer uma cirurgia plástica posterior. Tá. Doutor Adriano, e quanto tempo leva um trabalho desse de visagismo odontológico? Vai depender muito. Se o paciente não chega aqui, está mostrando até o projeto, né, dessa paciente quando chegou lá. Se o paciente não vai precisar de nenhuma plástica gengival, a gente está falando de cirurgia plástica, né, mas tem as plásticas gengivais também. Se ele não vai precisar de clareamento, a grande maioria dos tratamentos hoje de odontologia estética partem por um clareamento. Lógico, se o paciente já chegou com dentes claros, né, a gente associa muito a beleza e a saúde a dentes claros, né. Então, no tratamento desse, ele chegou super pronto para fazer esse tratamento, com o CAD/CAM, né, que é um sistema de captura na boca do paciente, ele chega num dia, no outro dia ele está com trabalho em boca. E esse aumento dos dentes é feito através de qual material, doutor Adriano? Ou resina ou porcelana. Um desses dois materiais, Isso. né? Também as lentes de contato dos Porque dentes, as lentes de contato, ela é um conceito, é uma técnica, né? Faceta é uma técnica, porcelana e resina são os materiais utilizados para fazer essas duas técnicas. Tá bom. Pois muito obrigado, doutor Adriano Abreu. Eu que agradeço. Por participar do nosso programa, doutor Jorge Regis. Aguardo o texto, né, sobre bichectomia para publicar no nosso caderno Ciência e Saúde, que é publicado aos domingos no Jornal O Povo. Muito obrigada, então. E o Faz Conexão Saúde vai ficando por aqui.